Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 8 do livro de Jó. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nossa gratidão a Ele por tudo que está fazendo, em nome de Jesus. O comentário é para ser ouvido pelos discipuladores e pelos discípulos, porque o questionário vai requerer conhecimento do comentário. E a leitura vocês fazem durante o discipulado, e tem perguntas também dentro do que você vai ler na hora do discipulado. Então, estamos em dias com tudo isso, estudando, ouvindo a palavra, os comentários e sendo melhores discípulos de Jesus, levando a sério a responsabilidade de estudar a palavra. Não se esqueçam que temos o nome do discipulador nos comentários. É necessário para o seu discipulador ser considerado como um discipulador do ministério, é preciso que ele tenha discípulos, e discípulos que honrem. O seu nome tem que estar no comentário do vídeo. Você só coloca o comentário, só basta dizer o capítulo que você estudou. Capítulo tal, e agora meu discipulador é fulano de tal. Façam isso para honrar a Jesus, porque quem não honra seus representantes estão desonrando a ele. Vamos lá? Aqui nós temos capítulo 8. É um relato que Bildade, amigo de Jó, entre aspas, né? Amigo. De alguma maneira, ele se considerava amigo. Relato dele, de Bildade, refuta as palavras de Jó e justifica a Deus. As palavras iniciais de Bildade contrastam com as de Elifaz. As palavras de Bildade já eram diferentes, já contrastava a de Elifaz. Elifaz era gentil e indireto. Bildade era impaciente e insensível. Ele acusou a Jó de ser um golpe duro. Bildade, o suíta, agora fala com Jó. Ele é menos dogmático do que ele faz e menos cortês, mas é mais fraco. Ele deve ter perdido a paciência ao ouvir a resposta de Jó. Especialmente ele se ressente do que Jó disse sobre Deus, as insinuações que saíram de seus lábios. Mas veremos que ele também segue a lógica de Elifaz, que Deus pune Jó por seus pecados. A verdade, mesmo eles sendo diferentes, Bildade e Elifaz, mas eles estavam com o mesmo pensamento em relação a Jó ter pecado. Era só o que eles focavam. Não admitia que alguém pudesse sofrer porque Deus esteja provando. Se estava sofrendo, era pecado. Muito amigos, né? Não teve nenhum pensamento, não, ele pode estar sofrendo porque Deus, o Todo-Poderoso, resolveu prová-lo. Não tiveram esse pensamento, não. Ele começa imediatamente a repreender a Jó pelo que ele havia dito. Até quando, Jó, falarás essas coisas? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento impetuoso? Pela última expressão, ele insinua que o discurso de Jó foi tempestuoso como um vento e vazio como um vento. Ele declara que o que certamente é verdade, é a verdade, que Deus não pode ser injusto. Dessa forma, Bildade interrompeu decisivamente as perguntas, as perigosas declarações de Jó, forçadas a isso pelas afirmações frias e dogmáticas de Elifaz. Jó, na medida em que repudiava a acusação de ser pecador e de ser punido por seus pecados,
Aproximava-se rapidamente da iminência de acusar Deus de injusto. Então, Bildade dá um golpe cruel no homem sobre um monte de cinzas. Aquele homem que estava sobre um monte de cinzas, sofrendo terrivelmente, recebe um golpe do seu amigo Bildade. Ele tenta ilustrar o princípio que defende, de que Deus só pune os pecadores pelos filhos de Jó, que pecaram e foram ímpios, e, portanto, Deus tratou com eles em sua justiça. Foi livremente traduzido desta forma que eles pecaram e eram ímpios, e, portanto, Deus tratou com eles em sua justiça. Pode ser que teus filhos contra ele pecaram, aí a coisa fica mais séria. E quando estava acusando Jó, eu acredito que ele doía, mas a dor pior é achar que os filhos de Jó foram todos mortos porque estavam em pecados. E Jó, que orava pelos seus filhos, até já prevendo, se por acaso algum deles fizer algum pecado, eu já estou te pedindo, oferecendo holocaustos, fazendo ofertas ao Senhor, para que o Senhor apague os seus pecados, perdoe os pecados de meu filho. Se por acaso ele não tinha, sabendo que estava, não estava sabendo de algum pecado do filho, ele só estava imaginando se eles pecassem. Imagine esses cuidados de Jó com o filho, de orar, pedir já perdão por um pecado que ele nem sabia se o filho tinha cometido, porque não saiu a notícia. Sabe que coisa, notícia ruim corre rápido. Se o filho tivesse fazendo, se prostituindo lá pelas festas, fazendo aquela bagaceira, roubando alguma coisa, claro que a notícia chegava. Mas ele não teve notícia nenhuma dessa, mas ele imaginava, se por acaso os filhos fizessem, ele já estava pedindo perdão a Deus e oferecendo holocaustos, as ofertas, pedindo perdão. Para agora receber essa palavra de que os filhos morreram todos porque estavam todos sendo desastrados, né? É terrível. Mexer com a pessoa já não é fácil, agora mexer com os filhos, aí a coisa pega. Muito difícil, mas Jó venceu tudo isso. E ele, através da rebelião deles, o cortou, falando que, por causa da rebelião, Deus tirou os filhos dele da terra. Como isso deve ter doído a Jó, né? Doeu muito. Então ele exorta Jó a buscar a Deus diligentemente, e não seria em vão. Se você for íntegro e puro, ele levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. Aconselhando a Jó a pedir perdão dos pecados. Eita Deus, que amigo, hein? Não deu nem chance de dizer, meu filho, é isso mesmo. Às vezes Deus prova. Nada, nada. Foi somente acusação. Bildade é um tradicionalista. Ele apela para o passado. Peço-te, pois, pergunta-te desde a era anterior e aplica-te ao que seus pais procuraram. Nós, em nossa geração, somos apenas de ontem e nada sabemos. Zofá também apelou para os pais. O outro amigo de Jó, muito amigo. E aqui, no entanto, aqui nós continuamos com esse comentário dizendo que, no entanto, aqui temos a sabedoria de Bildade, apesar de tudo, como ele aprendeu com o passado. É tudo verdade e sublimemente declarado. Os ímpios não podem prosperar. Seu destino é certo. Por outro lado, Deus não rejeitará o homem perfeito, mas o Jó está no lugar de quem é rejeitado. Então, vai dando um bálsamo, daqui a pouco joga novamente, fere novamente. É o ser humano. Nossos amigos são assim. Agora não se esqueça, Deus está conosco. É ser humano, falha, não é? Então, estamos aí, quando queria fazer um alíviozinho, daqui a pouco vinha com a cacetada. Mas Jó está no lugar de quem é rejeitado, mostrando que
E Deus não faria nada contra ele se ele não tivesse nessa posição de rejeitado por causa de seus erros, com certeza, não é só o que a gente pensa quando vê alguém sofrendo. Nossos pensamentos não são legais, a gente tem que orar pelo sofrimento das pessoas, a gente não sabe o que está acontecendo, só Deus sabe e a gente tem que orar, somente isso. No entanto, belas são as frases finais de seu primeiro discurso, cuja verdade foi plenamente reconhecida por Jó em sua resposta. Mas homens perfeitos Deus nunca rejeita, nem toma pela mão os malfeitores. Espere, então um dia ele enche a tua boca, com risos teus lábios, com gritos de alegria. E os que te odeiam se vestirão de vergonha. E as tendas dos ímpios não existem mais. Jó 8. Termina esse capítulo, os amigos, nessa situação aqui que vocês estão vendo. Cada um querendo colocar o bálsamo e de repente tornava a bater e ferir novamente. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus de Jó. Não foi em vão que esse livro ficou aqui, na palavra, para nós estarmos conscientes que quando Deus permite o diabo tocar, que você olha para todos os lados e não vê o Espírito Santo te mostrando nenhum pecado, porque ele veio para isso, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se tem pecado, ele vai nos mostrar, vai nos convencer para que a gente se humilhe, peça perdão, e se ele não mostrou é porque não tem. E se não tem, faça como Jó. Sinta a sua dor, mostra para ele a dor, que não é fácil, não é? O socorro é Deus mesmo, então não perca Deus de vista. Conversa com ele até o final da prova. Conversa com ele, seja transparente. Tu está vendo, Deus? Eu não fiz nada, eu sei que o Senhor é bom. Eu não fiz nada, não estou entendendo nada, mas você sabe que eu não fiz nada de errado. Mas eu também sei que o Senhor é bom. E se essas coisas estão me acontecendo, o Senhor tem propósito. Eu não fiz nada, mas sei que o Senhor não está fazendo nada de errado. O Senhor permitiu, porque o Senhor tem propósito. E o propósito do Senhor é que tem que prevalecer. No final de tudo isso, eu estarei vendo a tua vitória, meu Deus, na minha vida. É assim que tem que se comportar. Que todos nós possamos estar nesse discipulado, tomando consciência que as provas vêm não somente para o Jó do passado, que ficou escrito na Bíblia, mas para todos nós. E que cada um aprenda a orar um pelos outros. Em vez de fazer o que os amigos do Jó fizeram, um silêncio terrível, que parecia que estavam se conscientizando de que estavam ali para ajudá-lo naquele sofrimento, mas na verdade, quando acaba o silêncio, eles começam a abrir feridas na alma de Jó. Graças a Deus que o Senhor deixou essa alerta para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda continuamos dizendo para vocês que dêem uma olhadinha para um lado e para o outro, vejam onde já estão. Começamos nosso discipulado no mês de maio de 2023. Veja onde nós já estamos. Veja quantas células já tem na sua rua. Veja quantas células já tem no seu bairro. Veja quantas células já tem nessa cidade. É uma mudança. Foi uma reforma feita pelo Senhor Jesus. Ele é o reformador dos reformadores. Ele deixou escrito: ide fazer discípulos. Se eu faço discípulos, eu também tenho células, porque os meus discípulos vão estar estudando, aprendendo a palavra, capacitados para chegar numa casa, receber, falar de Jesus e perguntar: você quer que nós façamos uma célula aqui na sua casa? Reunir uns crentes para falar de Jesus aqui, que vai o líder, o co-líder, né? Mas não pode parar. Nós estamos numa igreja em célula nos modelos dos 12. E nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se nós aceitamos a Jesus neste ministério, nós temos a responsabilidade de dizer sim para o que o ministério se propôs. Ele propôs isso para nós, o nome não está enganando ninguém. Igreja em célula no modelo dos 12. Então, quantas células você já tem? Ah, mas eu estou cheio de trabalho. Vem cá. Cheio de trabalho ao ponto de prejudicar a obra de Deus?
É de Deus esse negócio? Você não pode ter nenhum trabalho que peça obra, porque então não veio da parte dele. Deus só vai dar um trabalho para você que você prospere, prospere e a prosperidade está contida em você ter condição de buscar o reino dele em primeiro lugar. Se você tem um trabalho que não dá condição de fazer o que Jesus ensinou, é porque não veio da parte dele, é coisa da sua cabeça. Você achou que era de Deus, porque ia suprir tudo, todos os seus sonhos. Ah, vou poder ter minha casa de praia, vou poder ter isso, e você pegou de qualquer jeito, não levou em conta o que Deus disse, e primeiro é o reino dele. Então, se está atrapalhando, é porque você pegou alguma coisa que não foi o que Deus entregou. Porque Deus vai entregar um trabalho para você, que você tenha tempo de ter sua célula, de ter seu discipulado, e fazer o que ele mandou. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você vai para aquilo que não imperfa o reino, o trabalho que não vai impedir o reino. Agora, quem vai te dar a casa de praia é ele. No meio dos seus discipulados, de suas células, Deus vai trazer alguém, empresário, alguém que possa te dar a casa de praia. No meio dos seus discipulados, das suas células, Deus vai trazer alguém que vai poder lhe dar aquela casa que você deseja, a que você vai morar, que mora, e a outra para o veraneio, e aquele carro do ano, porque Deus não quer os seus filhos incapacitados de fazer a obra com rapidez. Uma casa de praia, para aquele que está sabendo que deve discipular e ter células, vai ser útil, aí Deus vai trazer. Você busca o reino, faz suas células, faz seus discipulados, tenha tempo para o reino, fazer o reino crescer. E o Senhor, é Ele que diz que providencia. Busque o reino e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É Ele que vai acrescentar aqueles sonhos que você queria pegar na tora, na correria de vida, que nem tempo para cuidar da saúde tem, sabendo que é o tempo do Espírito Santo, mas comendo fora de hora, aquela correria toda, e não tem tempo. Eu não tenho nem tempo para comer, quanto mais para fazer célula. Eu não tenho nem tempo para me alimentar. Como é que eu vou fazer discipulado? Por que você não tem tempo para se alimentar? Nem para fazer, nem para fazer tudo que é correto para seu corpo, que é tempo do Espírito Santo, está saudável. Porque está na desobediência à palavra, ele mandou buscar o reino de Deus. Então, um trabalho digno, que sustente você o pão de cada dia, mas que seja um trabalho que não impede você fazer o reino de Deus crescer. Nem tempo para falar para os colegas, quanto mais para sair na casa de um amigo para falar de Jesus. Não, os colegas lá no trabalho, a gente não tem uma correria, um trabalho terrível. Por que você pegou esse trabalho terrível na ganância, né? Que trabalha até morrer, porque sabe que vai ganhar muito. Tenha paciência. Você é inteligente. O que Deus falou foi que é para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, um trabalho digno, que você não vai ficar na correria, que não vão lhe arrancar o couro, porque também está lhe pagando uma fortuna, mas também tira a pele. Você vai ter um trabalho que dê para você ter seu pão de cada dia. E quando você pensar que não, olha a casa de praia. De onde veio? É daquele discípulo que eu ganhei. Ganhei, consolidei, discipulei, enviei. Ele está tão grato a Deus que me ofereceu, comprou uma casa de praia e me deu. Hum, se você acredita, você verá. Porque tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Se você acredita que Deus mandou você fazer o reino de Deus em primeiro lugar, e depois ele acrescenta as demais coisas, assim acontecerá na sua vida. Mas se você quiser ficar fora da palavra, desobedecendo, tem preço também. Tem preço também. Seu pecado de desobediência ao que Deus manda é perdoado se você pede perdão. Você é filho de Deus, certamente vai se arrepender disso. Mas a consequência vai sofrer. Não é melhor obedecer? Porque Deus perdoa, mas a consequência vai sofrer. Todos, não fica um sequer que desprezar a ordem de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. O reino de Deus é a sua justiça. Todos que menosprezar isso, a começar de mim, teremos um preço a pagar, mesmo se arrependendo. Porque o que Deus tem de mais precioso na vida dos filhos dele é que faça o reino dele crescer. Então vamos em frente, né? Deus está falando comigo, está falando com você. Vamos caprichar? Já sabe qual é a pessoa que você vai falar de Jesus hoje?
Já sabe que o Espírito Santo vai lhe ajudar, você vai abrir a boca e ele vai convencer? Tenha fé, confie nisso e ganhe mais um discípulo hoje. Mais um. Ganhe, consolide, discipule e envie para fazer o mesmo que você está fazendo. Isso que você vai aprontar, vai fazer tudo isso que é os passos que eu já lhe falei, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esse que você fez isso também vai fazer a mesma coisa. E assim Jesus Cristo virá, como está escrito em Atos 1:11, com poder e glória, buscar a sua igreja, porque todos nós vamos ser encontrados assim, profetizando, profetizando. Profetizar você já sabe, é falar a palavra, é ganhar vidas. Você só ganha vidas profetizando, chegando lá e falando a palavra é a profecia. Aí você fala para a pessoa, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você já está profetizando. A palavra é a profecia que tem para os profetas e profetisas desses últimos dias. É só a palavra. Deus não vai estar bradando do céu para o profeta, não. Ele já colocou tudo aqui no livro. Então, profetas e profetisas, mãos à obra, profetizando que as pessoas precisam receber Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, é desse jeito que Deus está fazendo esse ministério crescer e levar essa terra aos pés do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.